O mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico e, com isso, novas habilidades são necessárias. E aí, quais são as habilidades e características do profissional do futuro? Nesse episódio você vai descobrir. Olá, começando um novo episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre carreira, empregabilidade e essa semana a gente vai falar de futuro e habilidade. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e hoje nós estamos com dois convidados, que é a Beatriz Bevilacca e o Marcelo Gripa, cofundadores do Futuros Possíveis. Beatriz, Marcelo, sejam muito bem-vindos, venham aqui se apresentar para os nossos ouvintes. Obrigada, Bruna, obrigada, Alessandra. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje, ainda mais para falar nessa edição sobre multiplicidades, carreiras do futuro. Eu acho que a gente vai poder agregar muito. Eu sou a Beatriz, sou jornalista de tecnologia, com passagens no MIT Technology Review Brasil, Folha de São Paulo, Gazeta no Povo e outros veículos. Estou como cofundadora do Futuros Possíveis, que a gente tem como objetivo democratizar diálogos sobre inovação. Nós, como jornalistas, percebíamos que falávamos muito da bolha para bolha. Então, nosso principal objetivo, não é, Marcelo? É furarmos as bolhas. Exatamente. Foi um incômodo que nós tínhamos enquanto jornalistas, né? Então, o Futuros Possíveis é formado por mim, pela Bia, pela Angélica Mari e pela Andresa Maia, que é especialista em inovação inclusiva. E a nossa ideia é justamente levar para o maior número de pessoas, né, de forma bem acessível, essas discussões sobre futuros que sejam diversos e inclusivos, né? Então, só gostaria de agradecer a oportunidade aí, a Bruna e a Alessandra, para a gente conversar sobre esse assunto que é muito interessante e valioso, né? Porque ele está diretamente conectado a futuro. Imagina, a gente agradece demais a vinda de vocês, Marcelo, Beatriz, porque eu acho que é uma das dúvidas que a gente mais recebe é o que o futuro me espera sobre carreira, empregabilidade, tendências de mercado. A gente falou aqui muito de habilidades e potencialidades múltiplas, né? Mas as pessoas, elas têm uma ânsia e eu também estou super curiosa aqui para conhecer mais o trabalho de vocês. E para vocês que estão ouvindo, já vou deixar aqui no início do episódio o podcast, né, de vocês, onde tem outros conteúdos que vão trazer as tendências. Eu acho que é uma demanda que, principalmente o jovem, e que bacana que vocês têm uma preocupação com a diversidade, de não falar da bolha com a bolha, para que todo mundo se sinta bem informado. Como que funciona, assim, eu queria começar fazendo justamente uma pergunta, como que funciona o projeto, na prática, qual o público que vocês atendem, assim, achei muito bacana todo o contexto que vocês trouxeram, mas como que o projeto funciona? O Futuros Possíveis é dividido em 3 frentes, né? Nós dizemos que nós somos uma plataforma de geração de diálogos por meio de um podcast e videocast, de inteligência por meio de pesquisas exclusivas sobre os assuntos que nós tratamos e de experiências também, que são eventos, curadoria de eventos, né, para construção desses futuros que nós queremos. Inclusive, o nosso lançamento foi no Mosteiro de São Bento, que é um lugar icônico em São Paulo, para a gente falar sobre futuro. E foi muito legal ter essa troca num refeitório e olhos nos olhos e ter essa troca, né, para a gente falar o que temos por aí, qual é o futuro do trabalho, o que temos, quais habilidades nós temos que desenvolver para estar antenado ao que vai acontecer. Só para complementar o que a Bia disse, o nosso Pensar Futuros, ele é organizado em temporadas, né? Então, na nossa temporada de estreia, nós abordamos o futuro do trabalho e a gente espera, então, compartilhar algumas dessas conclusões ou reflexões, melhor dizendo, que nós tivemos em parceria com muita gente bacana que participou. Que legal, Marcelo. Acho que futuro do trabalho aqui, todos os nossos ouvintes se interessam, né? Porque aqui nós sempre falamos sobre carreira, mercado. E eu queria introduzir, né, nesse bate-papo, começar aqui perguntando, nós viemos de um período pandêmico, né? Então ainda temos esses resquícios no mercado. E eu queria saber de vocês, né? O que vocês identificam ali no mercado, né? As novas características, de todo isso que vocês conversaram, os episódios que vocês trouxeram. Eu queria que vocês contextualizassem um pouco o mercado atual, para aí a gente começar a entender quais são as habilidades e por que essas habilidades, né?
né? Mas como hoje vocês enxergam o mercado atual? Eu acho que a pandemia trouxe um contexto de que todos tinham que ser ágeis e adaptáveis ao mesmo tempo, porque muitas pessoas perderam o emprego naquele primeiro momento, não sabiam exatamente o que fazer, e eu queria até contextualizar com a minha mãe, que é professora da rede pública há mais de 30 anos, e de uma hora para outra ela estava em casa, com o celular na mão, e tinha que apresentar aquelas aulas para crianças de 6, 7 anos. Então, assim, todos tiveram que sair da sua estabilidade, né, do trabalho, para se reinventar. Então, no caso da educação, isso ficou muito evidente, né? No mundo corporativo, de repente, as pessoas estavam somente com as reuniões remotas. Então, muito do que tinha que ser feito tinha que participar dessas reuniões remotamente, sem ter aqueles olhos nos olhos, que muitas vezes as pessoas estavam acostumadas com aquela rotina, e as pessoas tiveram que se adaptar. A pandemia realmente foi um divisor de águas, né, nesse sentido. Mas eu gostaria de trazer um olhar mais amplo aqui para a forma como as relações profissionais têm mudado, né? Então a gente vem de décadas de um conceito de emprego fixo, né, que as pessoas passavam, os nossos pais, nossos avós passaram décadas dentro de uma mesma empresa, né, tendo um plano de carreira, de certa forma, sólido, estável, e chegavam até se aposentar na mesma organização, né? E hoje o que eu vejo é que o mercado virou de cabeça para baixo nesse sentido, né? Então, o que eu gostaria de propor aqui, com base na minha visão, e de novo, não sou especialista em carreira, sou um jornalista, né, que vive esse ambiente, é trocar a noção de emprego pela noção de empregabilidade, que é a capacidade de você trabalhar independentemente do cenário, assim você não fica tão refém a uma posição só. E a gente percebe, né, essa tendência, né, Marcelo, Beatriz, que hoje a gente tem até um episódio aqui, vou fazer o jabá, depois vocês podem ouvir, que são as carreiras múltiplas, né, onde as pessoas, elas têm as possibilidades de ter um trabalho CLT, às vezes trabalhar numa outra atividade. Isso em algumas profissões era mais comum, né, eu sempre trago o exemplo da minha, né, sou psicóloga por formação, então às vezes dependendo da sua formação, você trabalha numa empresa, você trabalha como consultora, você percebe essa tendência também em outras áreas? Isso teve vamos dizer assim, um aumento por conta da pandemia? Olha, Alessandra, eu acho que sim. Eu acho que é uma tendência que foi acelerada pela pandemia, porque as pessoas perceberam claramente que tudo pode mudar literalmente da noite para o dia, né? Então, infelizmente, muita gente perdeu o emprego, muita gente passou por momentos tensos ali, e que poderiam eventualmente ter sido atenuados, né, se as pessoas tivessem planos B, plano C de carreira, né? É claro que não é fácil a gente pensar nisso numa realidade em que as pessoas trabalham cada vez mais, né, tem menos tempo para se dedicar, por exemplo, a passatempos ou para até para o aperfeiçoamento da carreira, mas eu acho que é uma questão interessante da gente colocar em discussão, sim. E eu acho que o perfil que mais se teve que se reinventar nesse período foram as mulheres, né? Porque as escolas fechadas, elas tendo que trabalhar em casa, tendo que gerenciar todo aquele caos que estava acontecendo naquele momento, sendo que também muitas perderam emprego, e aí também o que acontece? Nesse cenário de instabilidade, muitas mulheres acabaram buscando, por meio do empreendedorismo, um caminho aí, e aceitaram alguns trabalhos também que elas nem sabiam que tinham habilidades para isso. Então, por exemplo, o próprio jornalismo, durante a pandemia, eu perdi boa parte do que eu trabalhava anteriormente, né, que era consultoria de comunicação. Mas as demandas que surgiam eram de comunicação digital. Então eu comecei a fazer cartilhas digitais, mediações de eventos. Então as pessoas tiveram que ter principalmente as mulheres, essa agilidade de perceber as demandas do mercado e se colocar naquela posição de arriscar fazer novas atividades que não estavam dentro do escopo delas inicialmente. Quando
Quando a gente olha para as mulheres aí, as mulheres realmente foram as mais impactadas, né, com a pandemia, em questão de mercado de trabalho, muitas perderam ali o espaço, até como você falou, essa dupla jornada, ter que trabalhar remoto com as crianças que estavam em casa, porque tem essa responsabilidade maior, né, infelizmente, e nós vimos que ainda tem esse reflexo no mercado de trabalho, porque dentro de empresas de tecnologia, startups que estão fazendo demissões em massa, a grande maioria são as mulheres, né? A gente consegue identificar que essa porcentagem em mulheres é muito maior. E olhando para esse mercado, né, que agora tem uma dinâmica diferente, que tem umas necessidades diferentes, como profissional, né, e até de tudo que vocês conversaram, o que vocês enxergam de habilidades necessárias a serem desenvolvidas nesse ano de 2023? Que os profissionais, até resgatando lá o que o Marcelo falou de empregabilidade, que os profissionais precisam trabalhar muito mais a empregabilidade. O que é necessário agora desenvolver? Quais são essas habilidades, esses comportamentos que vocês identificam como necessários para que você consiga se destacar e também alcançar ali maiores espaços dentro do mundo corporativo? Uhum. Bruna, eu entendo que dentro desse cenário que você desenhou, né, e em linha com o que eu tinha falado sobre empregabilidade, tem três palavras, três expressões no caso, que não saem da minha cabeça, né? Que é a questão do pensamento crítico, ou seja, a capacidade de você identificar ângulos diferentes, saídas diferentes para resolver um problema, né? Aí outra palavra mágica do mercado, criatividade, né? Que eu acho que é essencial e que tem a ver com multiplicidade. E uma terceira palavra que é adaptação, porque no final das contas, todos sabemos que as empresas têm um motivo para existir, né? Elas perseguem lucro. Então, as pessoas que não conseguem se adaptar às necessidades de mercado, elas acabam sendo escanteadas ou eventualmente acabam perdendo o emprego por não seguirem as expectativas criadas ali pelas lideranças. Então, acho que essas competências que eu falei, elas são sociais, digamos assim, né? Elas não são técnicas, mas elas estão diretamente relacionadas à forma de entender o trabalho, à forma de entender como você pode gerar valor. E um detalhe muito importante, né? A gente fala muito sobre tecnologia, eu acho que não necessariamente a gente precisa trabalhar com tecnologia para conseguir ser inovador, né? Todas essas questões que eu trouxe aqui, elas ajudam a dar uma visão diferente para o seu trabalho e conseguem agregar mais ao dia a dia das empresas. E nem sempre também, quando a gente pensa em aperfeiçoamento ou de como a gente pode melhorar naquele perfil, naquela posição que a gente está, é fazendo obrigatoriamente uma pós específica naquela área. Acho que a gente tem que abrir um pouco essa mente para pensar em outros cursos que parecem não óbvios e que podem acrescentar. Exemplo, o teatro, que aparentemente pode não ter nada a ver com engenharia, pode ajudar e facilitar a comunicação de um profissional que tem dificuldade de se apresentar em público. Pode melhorar a autoestima, pode ajudá-lo a se apresentar no palco, a subir, a falar para um público maior, a representar, a guardar na memória muito do que ele quer dizer, porque ele vai estar ali naquele espaço, né? Então, eu acho que existem várias formas da gente aperfeiçoar a nossa performance dentro de uma carreira, seja executiva, seja como empreendedor, que talvez não esteja dentro da nossa vista, assim, tão óbvia, né? Eu acho que a gente tem que ampliar um pouco esse escopo e o que a gente quer para melhorar as nossas habilidades. Aqui você falou um ponto importante, né? Eu estudei teatro ali dos 9 anos até os 22 anos e foi, assim, um divisor, né? Porque a minha comunicação, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, a minha comunicação foi lapidada por esses cursos. Então, a minha progressão na carreira, o meu diferencial ali como profissional vem de cursos extras que eu fiz. E conforme eu fui crescendo na carreira, fui me desenvolvendo, eu também comecei a olhar com um outro nicho, né? Ali, por exemplo,
eu estudo RH, eu trabalho com RH, mas eu fui estudar um pouco de neurociência para compreender um pouco, saindo ali daquela linha, daquela carreira linear, né, indo por um caminho ali da multidisciplinaridade. E aí que eu queria te Exatamente. perguntar, quando a gente fala sobre carreiras múltiplas, seria, Bia, exatamente isso, essa necessidade de ampliar o nosso repertório para termos maior empregabilidade e também para que a gente consiga desenvolver esses soft skills que foram exatamente o que o Marcelo trouxe, né? 3 soft skills. Sem dúvidas, no mundo completamente instável como o que a gente vive hoje, as coisas mudam muito rapidamente. Se a gente tem um repertório de conhecimento vasto em várias áreas, isso amplia a nossa visão de mundo e também as respostas imediatas aos problemas que a gente acaba lidando no dia a dia. Sem dúvida alguma. O que você acha, Marcelo? Eu concordo. Não à toa, a gente dedicou um episódio inteiro da primeira temporada do Futuro do Trabalho, no Futuros Possíveis, para falar de repertório, né? Existe uma corrente aí na área de recursos humanos que defende que o repertório é o novo currículo, justamente porque o currículo antigo ele limitava as pessoas às capacidades do que tinha sido aprendido ali tecnicamente, digamos assim, para desempenhar aquela função. Mas o que a gente vê hoje nas empresas é uma busca muito grande, como eu comentei, por soluções diferentes. E quem tem mais repertório, ou seja, vivências acumuladas, conhecimentos diferenciados, né, tem mais condição de atender essas respostas. A Andresa Maia, que é a nossa companheira lá no Futuros Possíveis, ela fez uma analogia muito interessante, como se o repertório fosse um disco completo ali, né, seguido de várias canções que foram compostas de forma independente, mas que no final das contas elas são reunidas ali para transmitir uma mensagem. Então, no final das contas, é disso que a gente está falando. Muito legal, gente. Uma coisa que eu tô pensando aqui, ouvindo toda a fala de vocês, e para mim também faz super sentido isso, né? A gente fala muito de soft skills aqui no Foca no Trabalho, e coincidentemente, vou fazer aqui a recomendação para quem tá ouvindo a gente tem episódio dessas 3 soft skills que o Marcelo comenta, tá? O pensamento crítico, criatividade, adaptabilidade, porque a gente também percebe que isso é fundamental para a carreira. E a gente está indo num caminho muito do que nós, né, podemos fazer para a nossa carreira. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque a gente fala aqui no Foca que a carreira profissional, independente se a pessoa tem uma carreira CLT, uma carreira flex, se ela é consultora, tem uma parte que é da organização. Eu não posso responsabilizar 100% a minha carreira somente tá no meu colo. Não, às vezes depende do que a empresa oferece como oportunidade, a estrutura que essa empresa tem, e eu queria ouvir um pouquinho vocês nesse sentido, né? Pensando em carreiras múltiplas, o que as empresas pensam a respeito e qual o papel da empresa nesse sentido? Alessandra, se me permite só voltar um pouco à questão anterior, que a gente está falando sobre essas soft skills, mas eu acho muito importante a gente trazer para discussão algo que, inclusive, a gente trabalha lá no Futuros Possíveis, que é a acessibilidade dessas coisas e também as condições que as pessoas têm de efetivamente praticá-las, né? Porque vamos combinar que ninguém é criativo cansado, né? Então, você pega em São Paulo, por exemplo, na capital, as pessoas podem levar 2, 3 horas por dia apenas para chegar ao trabalho, né? E além disso, elas passam lá 8 horas trabalhando e enfrentam mais 3 horas de trânsito para voltar para casa. E aí, como o dia a dia é muito acumulado, aí chega fim de semana, você não tem muito tempo de fazer as coisas, quer dizer, tudo isso compromete a sua capacidade de pensar diferente, né? De buscar soluções novas, de exercer o ócio criativo. Então, acho importante a gente fazer essa pontuação para dizer que não é todo mundo que hoje pode se dar o direito de ter o privilégio de ser criativo, né, de ter tempo para ser criativo no mercado de trabalho. Agora, em relação, já passando para a sua pergunta atual, eu não tenho uma resposta formada em relação ao papel das empresas, mas se eu puder compartilhar a minha visão, eu diria que a responsabilidade hoje pelo aperfeiçoamento profissional é quase que exclusivamente das pessoas. Eu vejo as empresas, entre aspas, aí, tirando o corpo fora do papel que elas exerceram em décadas atrás, né, aquele papel de formar o profissional, né? O que eu vejo hoje é que as pessoas que mais se destacam nesse sentido, elas buscam esse protagonismo sozinhas, né? A parte
boa é que, diferentemente do passado, hoje a gente tem YouTube, Spotify, enfim, com milhares, milhões de conteúdos altamente qualificados, a maioria deles de graça, que permite que as pessoas possam se informar melhor e tentar, de alguma forma, endereçar os desafios e as necessidades que elas têm hoje dentro das empresas. Eu queria até acrescentar um livro que se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira, do Luciano Santos, também participa da primeira temporada do Futuros Possíveis, e que fala exatamente sobre isso, sobre a gente ser protagonista da nossa própria carreira, né? De nós fazermos a curadoria do que a gente gostaria de acrescentar as nossas habilidades. Eu acho que isso vai muito dentro do autoconhecimento também, né? De se entender, de entender quais são as habilidades que a gente gostaria de aperfeiçoar, se estariam dentro daquele escopo que a gente já sabe qual é, ou, por exemplo, o teatro, como eu disse, a dança, até nutrição, física. Eu já fiz um curso de física quântica, gente. Não me perguntem o que eu entendi, foi muito confuso. Mas o networking foi incrível e eu acabei aumentando meu repertório não pelo curso em si, mas pelo networking que eu fiz de pessoas incríveis de várias áreas, né, da academia, cientista. Acabei aprendendo de tudo um pouco, que não foi no curso, mas eu acho que tem que ter essa abertura, sabe? Para entender o que você gostaria e também o desafio de fazer algo completamente novo. Nós também imaginamos, assim, aqui a gente usa muito analogia marítima, né? Então, nós temos aí um mar de possibilidades, né? Aqui o Foca acredita muito que nós temos um mar de possibilidades no mercado de trabalho, cada um parte com o seu barquinho da forma que tem, então, às vezes um barquinho pequeno, às vezes uma lancha, às vezes um navio, né? Por que não? E cada um ali vai direcionando a tua vela para onde você quer chegar, né? E sendo ali o protagonista, o comandante ali daquele barco, de acordo com o que o tempo vai trazendo, né? E a gente vai enfrentando esses desafios e a gente vai se preparando, né? Conforme vai passando, vai navegando, nós vamos aprendendo. Uma coisa que você falou, Beatriz, lá atrás, que era quando teve a pandemia e aí os teus trabalhos, né? Você dava consultoria e foram diminuindo e você foi buscando outras formas de atuação, de trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre carreiras múltiplas, né? Nós falamos aqui por cima, mas como que você enxerga carreiras múltiplas hoje no mercado de trabalho? Você enxerga que é algo que é tendência, que as pessoas estão realmente buscando mais atuações, que estão buscando ali atuar em mais de uma área ao mesmo tempo, ou realmente é algo que surgiu como necessário? Esse mercado faz com que o profissional tenha a necessidade de buscar mais de uma forma de atuação. Eu acho que a pandemia deixou todos nós com um pouco de medo, né? De colocar um ovo no mesmo cesto e não termos vários ovos num cesto só. Então, eu acho que foi uma questão de necessidade, de reflexão, de termos outras possibilidades além de somente um trabalho fixo, que a gente poderia perdê-lo, né? Ainda mais nesse momento que estamos com várias demissões em massa. As pessoas se sentem um pouco inseguras. Eu acho que é uma necessidade de até mesmo de sobrevivência, de um cenário instável, que as pessoas se obrigam também a refletir. O que mais eu posso fazer? Quais são as outras habilidades que eu consigo acrescentar, que eu posso... Sabe? Então, parece que todo mundo, mesmo sendo CLT ou não, todo mundo virou um pouco empreendedor de si mesmo, né? O que eu posso? Qual produto eu posso criar? O que eu posso fazer de final de semana? Não, vamos criar um negócio? A pessoa, eu acho que a pandemia quebrou um pouco a mente da gente em termos de, eu sou CLT, eu tô seguro, até mesmo quem tá concursado, eu tô seguro. Acho que quebrou, assim, esse mindset de segurança total. Então, eu acho que é um pouco por aí. Todos nós estamos sedentos por vamos colocar mais ovos nessa cesta e ter um pouquinho mais de segurança, se é que a gente consegue ter, né? Bia, complementando seu raciocínio, eu acho que, e respondendo a você, Bruna, eu acho que é uma tendência gerada pela necessidade, né? E aí acho que a gente pode até ampliar um pouco o espectro da nossa análise aqui. O que está acontecendo no mundo, né? As pessoas vão viver mais, né? A tendência é que a expectativa de vida hoje, né, aqui no Brasil, na casa de 75 anos,
ela aumente com o passar do tempo. E com isso, à medida que as pessoas passem a viver mais, elas vão trabalhar mais, né? E aí você tem uma questão para resolver, né? Porque uma carreira que normalmente era desenhada para 20, 30 anos de trabalho, hoje ela é uma carreira que pode perfeitamente alcançar 40, 50 anos hoje de carreira é perfeitamente viável. Você começar a trabalhar aos 20 e trabalhar até os 70, se você for viver até os 90, por exemplo, né? Então, por isso que é tão importante pensar em formas não lineares de construção de carreira, porque além de ser uma tendência no sentido de que as pesquisas já apontam que as pessoas vão ter mais um tipo de carreira ao longo da vida, simplesmente porque querem ou porque não querem mais gastar tempo com trabalho que não gostam, mas também por uma questão de necessidade, né? Porque se os empregos formais ficarem mais escassos, o que é que você vai fazer? Você vai ficar sem emprego? Não, né? Você vai buscar uma outra forma de gerar valor. Sem dúvida, a gente percebe que as pessoas elas querem se sentirem produtivas ao longo da vida. A gente percebe que né, na nossa geração vai trabalhar até mais tarde e a gente tem que cuidar da nossa carreira e ter esse protagonismo que vocês tanto falaram. Eu queria muito ouvir vocês, se vocês puderem, assim, a gente sempre faz essa pergunta quando tem convidado aqui, principalmente vocês que têm um contato com carreira, se vocês fossem dar uma dica que vocês consideram que é importante, sabe aquela dica, poxa, se tivessem falado para mim no início da minha carreira, então eu queria tanto ouvir você, Marcelo, Beatriz, qual dica que vocês acham que é fundamental para quem está no início da jornada, quem está no meio da jornada, que você fala, olha, se tivessem me falado isso, teria feito toda a diferença? A minha dica é não se limite a um cargo. Eu acho que as pessoas são muito mais do que uma posição dentro de uma empresa, sabe? E essa é uma dica que eu gostaria de ter tido lá atrás, mas acho que de certa forma, intuitivamente, eu sempre pensei assim, só não estava organizado na minha cabeça, né? E a partir do momento em que eu comecei a entender que a profissão que eu escolhi, por exemplo, foi o jornalismo, mas que isso me permitiria trabalhar como comunicador, né, como estrategista de conteúdo, isso ampliou os meus horizontes, né? Então, de forma bem resumida, essa seria a dica mais valiosa que eu poderia dar para alguém. Acho que a minha seria que a sua identidade não seja negociável, porque muitas vezes a pessoa se sente na obrigação de estar no perfil de determinada empresa, mas ela não se sente bem naquele espaço. Então, que ela possa identificar uma empresa que ela se sinta ali, plena, porque a pessoa só vai criar, só vai ter criatividade, só vai existir inovação, só vai existir tudo de bom que possa existir para trazer para a empresa se ela se sentir parte daquilo e não uma exceção. Essa é a minha dica. Não perder a sua própria essência, né, no meio dessa jornada, né? Nunca, nunca. Legal, eu acho muito poderoso as duas dicas de vocês. Queria aproveitar que a gente está no final, reforçar as redes sociais. Vocês podem deixar as redes sociais para o pessoal conhecer mais do trabalho. Reforço que eles têm um podcast. Deixem as redes, a gente vai deixar linkado também nesse episódio, né? O Foca está em todas as plataformas de áudio, mas acho que é legal para, se você tá, a gente estava falando, né? Às vezes escuta o podcast lavando uma louça, fazendo exercício físico. Vamos reforçar as redes sociais do Futuros Possíveis? Ah, legal. Nós estamos com o podcast no Spotify, nós estamos com o videocast no YouTube e você pode me encontrar no LinkedIn, Marcelo Gripa. Fico à disposição aí para continuar essa conversa super legal sobre carreira e sobre o futuro do trabalho. E o nosso Instagram é @osfuturospossíveis. Tem muito conteúdo legal lá, gente. Segue a gente. E o seu LinkedIn, Bia, onde que o pessoal te encontra lá no LinkedIn? Beatriz Bevilacqua. E eu só queria agradecer de novo essa oportunidade de ter essa troca tão rica, tão construtiva com vocês. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a vocês, Bruna, Alessandra, e também ao interesse de vocês que estão nos ouvindo, né? Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. Eu acho que a gente entender o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, se preparar melhor para o futuro. Esse é o nosso trabalho aqui também do Foca. Vou reforçar as nossas redes sociais. A gente está em todas as redes sociais como @Foca no Trabalho. Se você está ouvindo o podcast, não conhece os nossos outros formatos, convido vocês também para acessarem o nosso Instagram. A gente também faz vídeo, faz reels, tem outros formatos de conteúdo. E eu também estou lá no LinkedIn, né? A gente que fala aqui de carreira, de empregabilidade, não tem como ficar longe, Alessandra Falsarella. E o pessoal pode me encontrar também no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou em qualquer rede lá do Foca. Eu e a Lê estamos sempre lá trazendo conteúdo sobre carreira, empregabilidade e muito mais para vocês.
Bom, de novo, obrigada, Marcelo, obrigada, Beatriz. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.